Olá, querida e amável pessoa da internet e do YouTube, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal, mais um react, dessa vez ao canal da pesquisa revista FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, para falar sobre o que é o El Niño. Mas antes, só um recado desse canal: se você gosta do conteúdo, se você é inscrito aqui nesse canal, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para a palavra chegar a mais pessoas. Se você chegou aqui nesse vídeo pela primeira vez, é a primeira vez que você vê o meu rosto aqui no YouTube, assista o vídeo. Se você gostar do conteúdo, gostar do que está sendo feito aqui, se inscreva no canal. Quando dá tudo certo, tem vídeo todo dia aqui nesse canal. Quando dá tudo certo, tem 7 vídeos por semana. Quando não dá muito certo, tem 6, 5, depende da semana quando não dá certo, tudo bem? Vai ajudar demais a sua inscrição aqui no crescimento do canal. E é de graça e custa milissegundos. Sabe o que é milissegundos? Milissegundos é muito menor do que um segundo. E eu uso esse exemplo sem saber definir muito bem o que é milissegundos. Mas você pode pesquisar no Google, que é muito rápido. Milissegundos não vai te custar nada, nem o seu tempo de se inscrever aqui no canal. Beleza? Sem enrolação, vamos pro vídeo. El Niño e Laninha são fenômenos climatológicos que acontecem nesse planeta que a gente chama de Terra há muito tempo. Só que eles sempre voltam as notícias, por quê? Eles são fenômenos igual o cometa Halley, sabe? Não acontece durante o ano todo, acontece de tempos em tempos. E, pelas questões dos eventos climáticos, sempre volta a discussão, né? Agora com essa onda de calor, com a seca no Amazonas, com a desertificação da Caatinga, com as tempestades lá no sul. E muitas vezes os jornais não explicam exatamente o que é, ou dão uma explicação bem simplória. Então, resolvi trazer um vídeo aqui para ver se a gente aprofunda. Eu e vocês, a gente aprofunda junto nessa questão do que é o El Niño. Porque esses eventos climatológicos também entram na conta agora que a mudança climática está cada vez mais latente, ou seja, cada vez mais forte no planeta. Esses fenômenos climáticos também vão ter mudanças dentro da estrutura do planeta. Então, a pesquisa FAPESP, aqui um canal muito importante de você se inscrever. Não, é um canal sobre divulgação científica, não é patrocinado, isso aqui não estou sendo patrocinado, mas é porque tem muito conteúdo, muita coisa legal de se assistir, muita coisa interessante, e o melhor disso tudo é porque é pesquisa brasileira feita por brasileiros. Eu acho que é um canal muito importante para se assistir, junto com os canais dos divulgadores, junto com Ciência Todo Dia, junto com Nunca Vi um Cientista, junto com Física e Afins, junto com Space Today, pra gente ver, não que eles não sejam pesquisadores, tá? Mas eu tô falando principalmente pra gente ver os pesquisadores anônimos e a gente ter uma noção de como a pesquisa brasileira, apesar de todos os problemas, apesar de mal financiada, que deveria ter muito mais financiamento, é uma baita pesquisa. Nós somos exemplos de pesquisas em muitas áreas, tudo bem? Mas chega de enrolação, vamos lá pro vídeo. O que é o El Niño? O fenômeno El Niño, ele é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. Esse aquecimento vai desde a costa ali do Peru e Equador até o Pacífico Central. A descoberta do El Niño, de fato, ela vem dos pescadores peruanos. Normalmente, no final do ano, é quando nós temos o máximo da temperatura do mar naquela região. E os pescadores percebiam que há alguns anos a pesca ficava mais escassa. E era justamente os anos quando a temperatura estava um pouco mais alta. Daí, inclusive, vem o nome El Niño, porque como o aumento da temperatura ele ocorre principalmente no mês de dezembro e janeiro, eles falavam que era alguma travessura do menino em função do Natal e o nascimento de Jesus Cristo. Legal, El Niño, que da tradução do espanhol para o português é o menino, vem daí. Enquanto o El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, o Laninha é o oposto, ou seja, é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. Algumas pessoas no início não falavam de Laninha, chamavam de anti-El Niño. Anti-El Niño, então, seria o oposto, né, de Jesus Cristo, então muita gente não quis colocar esse termo, e aí o oposto do menino seria a menina. Estudos mesmo sobre El Niño
Eles começaram no final do século XIX, mas foi no século XX que foi possível identificar e monitorar mais o El Niño. Entre 1982 y 1983 ocurrió un mega niño que pondría nuevamente en emergencia al país. Los pescadores de Piura ya percibían el calentamiento de las aguas, síntoma de El Niño. El Niño, a complex interaction of atmosphere and ocean. The phenomenon develops every 3 to 7 years and touches off drought and fire, floods and mudslides. Short-term climate shifts that can cause havoc. E você viu ali que falou, acontece de 3 a 7 anos. E isso é muito importante ver de como existem sim. Eu sei que entra nessa confusão, e às vezes as pessoas usam essa confusão para desbancar e querer colocar o aquecimento global como algo não feito pelo homem, sim pela natureza. Mas o aquecimento global, ele entra em outros dados. Mas sim, existem coisas que são naturais realmente. Existem modificações climatológicas que são naturais mesmo. Que, por exemplo, o El Niño não acontece todo ano, ou Laninha não acontece todo ano. Por exemplo, a gente tem tempestades solares que podem causar um maior número de energia solar chegando no planeta e aumentar, por exemplo, durante aquele ano que tem a tempestade de temperatura. Mas isso não tem nada a ver com a mudança climática e o aquecimento global. Porque quando a gente fala de mudança climática e o aquecimento global, a gente está falando sobre o aquecimento até quando esses fenômenos não estão acontecendo. Por exemplo, já teve vários anos que o Sol não estava numa tempestade e as manchas solares estavam mais baixas, e por conta disso a temperatura no planeta deveria baixar, ou seja, porque o Sol estava enviando menos energia para o planeta e a temperatura do planeta continuava subindo. Já teve anos que a Laninha foi muito forte, mas mesmo assim a modificação que ela deveria acontecer não aconteceu, entendem? Então a gente tem vários dados mostrando que o aquecimento está acontecendo por cima até das modificações que deveriam ser naturais. E isso vai dando cada vez mais base para a gente ver que as mudanças são antinaturais, no sentido de que não deveriam estar acontecendo, porque nós somos a natureza, querendo ou não. Então, elas são naturais, mas elas são causadas pelo homem. Entendeu o que eu quis dizer? Eu só falei antinaturais nesse sentido de que a mudança climática está acontecendo de uma maneira tão forte e causada por um organismo externo aos fenômenos climáticos que somos nós, os seres humanos. Nós estamos influenciando os organismos climáticos. Então, até quando o planeta deveria baixar a temperatura, porque o Sol está mandando menos energia, vamos dizer assim, eu estou falando para simplificar, a temperatura continua aumentando, sabe? E esses dados vão cada vez mais nos ajudando a entender que a mudança climática ela não é natural, ela é causada pelo ser humano. Nós tivemos um episódio muito intenso do El Niño, 1982 e 83, e esse episódio aqui de fato disparou toda a rede de monitoramento para melhor entender o fenômeno e quais são os possíveis impactos que ele ocasiona no globo. Então, por exemplo, nós pegarmos eventos muito intensos, como os de 1982 e 83, ou de 1997 e 98, a temperatura do Oceano Pacífico estava muito mais alta, em algumas regiões até cerca de 5 graus Celsius acima da média histórica. Nos últimos 20 anos, especialmente, nós estamos observando uma sequência de episódios de El Niño e depois de Laninha. E os anos neutros, como nós chamamos, eles estão se tornando cada vez menos frequentes. Os fenômenos El Niño e Laninha são fenômenos naturais, que sempre existiram, mas fenômenos naturais hoje, eles sofrem influência também do aquecimento global. O El Niño normalmente traz um aumento do volume de chuvas no sul do Brasil. Com o aquecimento global, esse volume de chuvas ele fica mais pronunciado, ou seja, as chuvas ficam mais intensas. Por outro lado, Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Então, o aquecimento global, de certa forma, ele minimiza os impactos do Laninha. É óbvio que a tendência, e há alguns estudos que indicam isso, que no futuro nós tenhamos mais condições de El Niño em função do aquecimento global do que de Laninha.
E aqui é uma coisa muito interessante de você perceber de como o planeta funciona e como a gente observa isso em ecologia. Cara, é muito complicado até a gente não cair em alguns erros para falar isso, para falar que, por exemplo, o planeta é um organismo vivo, mas o planeta e as espécies que estão dentro do planeta, eles passam por uma série de evolução, de adaptação, onde a gente chega num conforme. Onde a gente chega mais ou menos onde todas as peças estão no melhor lugar. Não quer dizer que a vida é perfeita no planeta, para todos os animais e todos os organismos, mas a gente chega numa estabilidade. E quando a gente muda qualquer peça dessa estabilidade, o dominó todo pode cair, entende? O aquecimento global mexe com diversas peças. E essas peças vão mexendo com outras peças. E assim, a gente vai tendo eventos que alguns foram calculados, como por exemplo, já trouxe vídeo aqui, a desertificação da Caatinga já era calculado, mas também pode causar outros eventos que ou não foram tão calculados, ou nem todo mundo viu e tudo mais. E pode causar, por exemplo, algo que a gente acha que nem tem a ver com a gente, tipo o aquecimento que está acontecendo lá do outro lado, um aquecimento que está acontecendo em outro país, um aquecimento pode resultar em danos até para o nosso próprio país ou para outro país. Por isso que o fenômeno das mudanças climáticas é um fenômeno de global, de auxílio global. O mundo todo, todos os países deveriam sinceramente se reunir de maneira séria e com intuito de tomar ações sérias para diminuir isso, porque todo mundo tá ferrado. Não é um papo de final do mundo. Todo mundo tá ferrado no sentido que todo mundo vai lidar com as consequências disso. Inclusive, o Brasil tá lidando muito, né? Então, o fenômeno do El Niño mais forte, por conta das mudanças climáticas, vai impactar nas chuvas no sul do país e vai causar uma série de problemas aqui no sul do país e vai causar uma série de outros problemas em várias outras regiões. E todo mundo vai colhendo algo que nós mesmos plantamos e não estamos vendo que dá tempo de corrigir para diminuir os danos e a gente não está correndo atrás disso, né? É uma emergência climática global. Esse ano o fenômeno El Niño ele já começa com intensidade moderada. Se nós olharmos ao longo de todo o Oceano Pacífico, nós já observamos, próximo da costa oeste da América do Sul, águas da ordem de 2 a 3 graus Celsius acima da média. E veja, o auge do fenômeno El Niño ele normalmente ocorre em dezembro e janeiro. Portanto, tudo indica que será um episódio de intensidade moderada a forte. Normalmente anos de El Niño são anos de chuvas muito volumosas no sul do Brasil. Por outro lado, no norte e no leste da Amazônia e no norte da região nordeste, o efeito é oposto, ou seja, há uma diminuição do volume de chuvas naquela região. Tanto é que as grandes secas que ocorreram no nordeste do Brasil, na região semiárida, em geral foram em anos de El Niño. E outro impacto do El Niño é em todo o país a tendência de temperaturas acima da média, ou seja, em anos de El Niño, normalmente nós passamos por períodos com temperaturas mais elevadas. O aquecimento global, a origem dele foi em função de uma decisão tomada na Revolução Industrial, onde decidiu-se que a base da geração de energia era oriunda de combustíveis de origem fóssil. Então, o que os países precisariam fazer? Primeiro, uma total descarbonização dos meios de produção. Mas só isso não é suficiente. Existe uma mudança de estilo de vida e de consumo que deveria ocorrer de modo que a gente possa ter um nível de consumo mais condizente com as fontes que nós temos para a sustentabilidade. A principal mensagem para a região tropical, e o Brasil está todo na região tropical, sobre a mudança do clima é: os eventos extremos se tornam cada vez mais frequentes. Então, se a gente pensar, por exemplo, chuvas intensas se tornam cada vez mais frequentes, deveriam ocorrer nos planos diretores dos municípios um mapeamento das áreas mais suscetíveis a enchentes, alagamentos, escorregamento de encostas, porque muitas dessas áreas são ocupadas por populações, em geral populações de mais baixa renda,
E essas populações, com o aumento da temperatura média global, elas se tornam cada vez mais vulneráveis. Se a gente vai, por exemplo, para o estado de São Paulo, há regiões da Serra do Mar que foram ocupadas desordenadamente, e aí aquelas populações, elas cada vez ficam mais suscetíveis a algum desastre que pode ocorrer ali. Esses impactos fazem com que as pessoas, então, aumentem a sua percepção, porque, de fato, eles têm causado prejuízos, e é por isso que as pessoas, então, ficam mais atentas a essas questões e a fenômenos como El Niño e Laninha. Isso é um recado para a gente ver que muitas vezes essas questões não são fatalidades. É errado quando jornais, a mídia, ou governos, governadores, prefeitos, falam que esses fenômenos são fatalidades. Não são fatalidades. São fenômenos premeditados, fenômenos que a gente já sabia, que teria conhecimento e tudo mais. O governador de São Paulo, o prefeito de São Sebastião, prefeito de outros países, isso aqui não é o prefeito de outros países, o prefeito de outras cidades, o governador do Rio Grande do Sul, não é um julgamento, não tô falando que eles são maus, pessoas más, mas eles fazem uma má gestão e têm culpa no momento que eles não se preparam para isso. O cara que tá falando, o pesquisador que tá falando, ele é do INPE. O INPE tem uma base dentro da cidade universitária, se eu não me engano, de São Paulo. O Tarcísio, a qualquer momento, pode contratar pessoas do INPE, pode pedir relatórios do INPE, pode pedir planos do INPE, e que esse cara já tá falando o que fazer, tá ligado? O senhor Tarcísio, governador de São Paulo, no estado que eu estou, e que sofreu, o São Sebastião sofreu com isso, ele poderia ter um relatório, ele poderia ter planos, ele poderia ter uma série de bases para fazer coisas desde o dia 1 que ele é governador de São Paulo, tá ligado? Então não caiam no papo de que é fatalidade. Não é fatalidade, uma chuva muito forte, ninguém esperava isso. Não é fatalidade, parceiro. Se eles quisessem, se eles tivessem atenção com cuidado com essas pessoas, eles têm maneira de fazer as coisas, têm dinheiro e tem os especialistas, tá ligado? E às vezes ele nem precisa contratar especialista, ele pode só ver esse vídeo, tá ligado? Ele poderia assistir esse vídeo e ver o que fazer, porque o cara tá dando conselhos nesse vídeo. E pra quem não entendeu muito bem, o aquecimento das águas dos oceanos, elas influenciam no clima por quê? Não sei se vocês já viram aqueles gráficos que no jornal passa da previsão do tempo. Todo o clima do continente é influenciado por marés, por frentes frias, por frentes quentes, por frentes de calor. E o aquecimento do mar também pode influenciar as zonas costeiras, pode influenciar na evaporação de água, pode influenciar no calor que ele está levando através da maresia e tudo mais. Então, o aquecimento do oceano, assim como o congelamento, o esfriamento, se é que essa palavra existe, influencia no clima, porque ele vai influenciar de alguma maneira o continente a essa água chegando no continente, né? A essa água chegando no outro oceano, a essa água evaporando, essa água influenciando as frentes frias, as nuvens mais quentes ou as nuvens mais geladas, que vão trazer outra sensação térmica, vão trazer chuvas e tudo mais, né? É isso então. Excelente vídeo da pesquisa FAPESP. Não se esqueçam de ir lá se inscrever, não esqueçam de curtir o canal. Ó, eu tô falando pra não se inscrever e não me inscrevi. É que aqui eu tô com a conta do canal. Eu sou inscrito com a conta pessoal lá. Se inscrevam lá no canal, assistam os vídeos, são muito bons pra gente crescer em conhecimento e pra gente entender que a pesquisa científica é riquíssima. Eu vou ficando por aqui, por esse vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal. Até uma próxima e tchau!